Quem for olhar o placar, né, 3-0 para o Cruzeiro até perdeu algumas chances que não poderia perder, com o Caio Jorge, por exemplo, duas chances ali que ele não está acostumado, mas não fizeram falta, né? Se perder gol com o Cruzeiro vencendo por 3-0 aí, é o melhor cenário do mundo. Não pode perder jogo ficando 0-0 ou sendo derrotado. Então, uma partida muito madura, eu achei, do Cruzeiro. Não foi um jogo fácil. O Vila Nova chegou a levar perigo. O Cássio também tá muito bem, né? Tá voltando a dar segurança para todo mundo. Que tá indo no gol, tá fazendo defesa e defendendo bem. Mais uma partida muito consciente ali. Fabrício Bruno, o nível que esse cara vem atuando aqui no Cruzeiro é zagueiro de seleção brasileira, né? Tá na pré-lista aí. Vamos ver se vai ser convocado. O William bem. O Kaique hoje, achei aí dos últimos jogos talvez o de maior dificuldade, mas o Cruzeiro, ele trabalha de uma forma muito coletiva, né? Então as individualidades vão aparecendo. E aí, Matheus Pereira, grande jogo do Matheus. Gabigol participando o tempo inteiro. O Caio Jorge perdeu essas chances aí, mas é muito guerreiro ali na frente, né? Lucas Romero, o Eduardo pelos 2 gols, depois até que levou o cartão amarelo, se encontrou no jogo. E quem foi entrando, né? Eu acho que isso é um ponto que o mérito precisa ser dado ao Leonardo Jardim, porque ele vai recuperando os jogadores. Gente, o Bolassi estava quase fora dos planos. Tá entrando e participando, né? Fazendo gol, dando assistência, quando é finalzinho de jogo segurando bola. E isso faz parte porque você aumenta o nível de competitividade, né? Um jogador vai puxando o outro. Então, o próprio Eduardo atuando nessa função diferente agora, e aí faz 2 gols, pega confiança. Isso é que o Cruzeiro precisa, até para ter tranquilidade para atuar no mercado, né? Claro que todo mundo sabe que o Cruzeiro tem carências no elenco e precisa se reforçar agora na janela do meio do ano. E é esse o objetivo do Pedro Lourenço e de todo o departamento de futebol do Cruzeiro. Encontrar essas peças para que o Cruzeiro possa ter aí um time mais forte, pensando na sequência da temporada. Mas o que vem apresentando neste momento, e todo mundo, né? O Eduardo fica fora de um jogo, nem entrou no clássico, né? Vem para esse jogo, faz 2 gols. O Bolassi também aparecendo, até entrou ali no finalzinho do clássico. Então, tá todo mundo realmente comprando a ideia, comprando o bagulho do técnico Leonardo Jardim. E isso é que tende a fazer a diferença para o Cruzeiro, o coletivo. Aí as individualidades vão aparecer. O coletivo funcionando como vem funcionando. A gente chegou aí sem derrota, né? Isso não acontecia, né? Desde a época de Pessolano lá, Série B de Campeonato Brasileiro. Só para se ter uma ideia, né? De como que vinha o Cruzeiro nos últimos anos aí, 23, 24... E agora o começo de 2025. Então é uma vitória que traz mais confiança ainda, mas todo mundo, pezinho no chão, Valu, tá todo mundo trabalhando em silêncio, ninguém falando aí o que não deve, e que isso continue por um bom tempo. A hora de aparecer e de falar é quando o Cruzeiro conquistar os objetivos. Antes disso, que seja esse Cruzeiro de dentro para dentro, e não Cruzeiro muito menos de fora para dentro, né? Que aí é tragédia total. Mas continuando de dentro para dentro ali, tudo da porta, do portão da toca para dentro, meu amigo, saindo o mínimo possível, é o jeito, né, que o Cruzeiro brigar pelos seus objetivos. Então, você vir aqui para o Serra Dourada, 3-0 nesse Vila Nova, né? Acho que estava invicto, né, como mandante na temporada. E a gente já está em maio, né? É um time da Série B, mas outros times aí rodaram aí para outras equipes, outras séries inclusive, né? E aí destacar o torcedor do Cruzeiro, né? O que eu vi aqui hoje no Serra Dourada, eu imaginava que o torcedor ia comparecer em grande número, mas eu já estive aqui em algumas vezes no Serra Dourada. Estou aí nesse jornalismo desde 2007.
Primeiro jogo que eu fiz aqui no Serra Dourada foi em 2009, velho. Depois vim em outras oportunidades. O que aconteceu aqui hoje com o torcedor do Cruzeiro é coisa linda demais. Ver uma boa parte da arquibancada lotada, meu amigo. Isso aí é a nação azul. Prazer. Seguimos, pezinho no chão, trabalhando muito pra gente ir em busca dos nossos objetivos. Domingão nos encontramos lá no Castelão em Fortaleza, para Fortaleza e Cruzeiro. Beleza, Valuzinho, Amanda, Pedro, pessoal de casa aí, muito obrigado a todo mundo pela audiência. Vocês continuam aí, a gente vai preparar aqui a nossa volta para BH. Tamo junto? E tudo isso com propriedade, né, Valu? Depois de uma primeira etapa onde o Cruzeiro acabou esbarrando ali na falta, muitas vezes, de capricho, acho que o puxão de orelha que veio lá de dentro do vestiário repercutiu nessa equipe na segunda etapa. Mesmo o Vila Nova, né, voltando para a segunda etapa, com um volume até razoável no início ali, nos primeiros minutos da segunda etapa, foi o Cruzeiro que conseguiu colocar a bola no chão, trocar passes, e aí é quando a gente sempre fala, né, um time que tem mais qualidade técnica, quando as coisas tendem a funcionar, fica um pouco mais difícil para o adversário. Acho que foi isso que acabou conseguindo o Cruzeiro construir para essa segunda etapa, né? Na troca de passes, uma bela troca de passes, por sinal. O Gabigol encontrando ali o Eduardo, encontrando também o primeiro gol. E se tem uma coisa que fez bem ao Eduardo, foi exatamente a questão do Vila Nova. Ele que tinha feito um excelente jogo, né, no jogo de ida, conseguiu fazer 2 gols agora no jogo de volta. Com certeza vai ficar marcado ali o Vila Nova na cabeça, na memória do Eduardo. E foi dessa mesma maneira, construindo troca de passes, o Cruzeiro conseguindo colocar a bola no chão, que conseguiu também o segundo gol, encontrando ali, após um cabeceio do Bolassi, encontrando o Eduardo no momento certo, na hora certa, dentro da área. Por isso é que a gente sempre fala que é tão importante, né? O segundo volante dentro da partida, ele não só tem que proteger a linha defensiva, mas aparecer também como elemento surpresa dentro da área. Estava lá o Eduardo na hora certa, no momento certo. E quando a gente fala que uma equipe é tecnicamente superior ao seu adversário, mesmo quando o Cruzeiro poderia ali administrar a partida, foi administrando, mas colocando a bola no chão, que ele encontra também o seu terceiro gol. Acho que tudo isso foi uma construção coletiva. Nenhum dos gols do Cruzeiro, né, acabou ali precisando de um companheiro. Foi assim também no gol do Jonathan Jesus, após cobrança de escanteio. E se o Cruzeiro não fazia gol de escanteio, agora faz. Acho que é um gol também importante para ganhar um pouco mais de confiança através dessa cabeçada do Jonathan Jesus. Ele que é um jogador, né, Pedro, que vem atuando pouco, acho que muito por mérito também do que vem fazendo ali o Vidalba. Gostei do que aconteceu na segunda etapa, principalmente, acho que serve também de lições, serve de aprendizado para o Cruzeiro, manter esse foco também agora, virando a página, virando a chave também, pensando no Fortaleza, um confronto difícil, mas tem muita coisa importante para a gente discutir ainda na noite de hoje. Um Cruzeiro que na segunda etapa entendeu que tinha mais qualidade que o adversário e que bastava trabalhar melhor essa bola que chegaria ao gol. E aí no primeiro lance, né, o primeiro gol do Cruzeiro, um passe muito bom do Matheus Pereira, conectando com o William pelo lado ali. O William acha o Gabigol dentro da área, e se na primeira etapa o Gabigol acabou não tocando para o Caio Jorge, na segunda etapa ele encontrou muito bem o Eduardo, que estava bem na partida e merecia o gol, e aí numa boa finalização de fora da área, o Cruzeiro abre o placar. E aí a partir do momento que o Cruzeiro abre o placar, o Cruzeiro mesmo tendo uma vantagem maior, continua propondo o jogo, tentando criar jogadas, e aí o Cruzeiro recebe, né? O Cruzeiro constrói, na verdade, um segundo gol. Um passe do Matheus Pereira encontrando o Bolassi, que entra muito bem, sai muito bem do banco de reservas. O Bolassi escora essa bola para dentro da área. O Eduardo chega ali para finalizar, né? Como um elemento surpresa, atacando a área, e o Cruzeiro faz 2-0. Quando o jogo já caminhava ali para o finalmente, né, a gente achava que não teria mais nada, o Jonathan Jesus ali, como um lateral direito dentro da área, acaba cabeceando após cobrança de escanteio do Matheus Pereira, e o Cruzeiro quebra um tabu.
O Valu falou muito bem, é um adversário que vendeu caro esse resultado para o Cruzeiro. Quem vai pegar agora ali no seu aplicativo de estatísticas e ver o 3-0 vai achar que foi um jogo muito simples, mas é um adversário muito qualificado. E aí, para você, torcedor do Cruzeiro, que vão ter algumas pessoas que vão tentar desmerecer o resultado do Cruzeiro, antes do gol sofrido pelo Vila Nova para o Atlético Paranaense no último dia 17/5, eles só haviam sido vazados como mandantes no dia 4/2, pela Copa Verde contra o Luverdense. É uma equipe que tomou 5 gols em casa até agora, nesse ano, né? 4 deles na Copa Verde, onde joga com o time reserva. Hoje, o Cruzeiro marcou 3 gols no Vila Nova. Então, dá uma mostra do tamanho desse resultado do Cruzeiro. Um Cruzeiro que construiu uma classificação desde aquele jogo aqui no Mineirão, com 2-0, um Cruzeiro que impôs muito jogo, que poderia ter vencido por mais, e hoje foi dentro de um ambiente onde é uma fortaleza para o Vila Nova, conseguiu marcar 3 gols em uma das melhores defesas aí do futebol brasileiro nesse momento. Não é porque é um time de Série B que é um time que não tem seus méritos. Então o torcedor do Cruzeiro tem que ficar muito feliz com o desempenho apresentado pelo Cruzeiro hoje na segunda etapa e principalmente por conseguir derrubar um dos melhores times que estava no pote 2. O Cruzeiro avança, né? O rei de Copas segue vivo na Copa do Brasil em busca do hepta.